Aleluia! Nono dia de avivamento e glória. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos compartilhando, amém? Estou a compartilhar, aguardarei os queridos entrarem e aí nós iremos dar seguimento no nome de Jesus. Meu Deus, o que o Senhor está liberando hoje é poderoso. É muito poderoso. Então fiquem até o final, porque grandes coisas o Pai vai falar ao seu espírito, ao seu coração, em nome de Jesus, através desta transmissão, amém? Live devocional de número 9 dos 40, aleluia, glória a Jesus, o Rei da Glória. Estou compartilhando, peço que faça o mesmo no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom, o diabo que não presta e nunca irá prestar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. É modo avivamento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Prontinho, já compartilhei, já enviei na linha de transmissão. Agora vamos aguardar os queridos preciosos entrarem, amém? Shalom, shalom, minha amada, como está? Tudo bem, Ellen? Tudo na bênção? Glória a Deus. Boa tarde. Adriele, minha amada, bem-vinda. Deus os abençoe em nome de Jesus. Preparem-se, pois será extraordinário o que o Pai irá fazer. Shalom, shalom. Shalom, minha apóstola. Shalom, minha querida pastora, filha amada. Shalom. Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção. Bênção, que está tudo bem. Vamos compartilhando, em instantes estarei orando para juntos estarmos mergulhando em mais este devocional, amém? Meu Deus do céu, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, louvamos e exaltamos. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus sobre nós, os nossos, tudo e todos que levam o nosso nome. Fala conosco, ó amado Pai, através do teu Espírito. Espírito Santo, tu és mais do que bem-vindo. Por favor, assuma o controle, assuma a autoridade e faça conforme está no coração do Papai, no nome de Jesus. Não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua graça, o teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício substitutivo, vicário, feito naquela cruz por nós. Sem este sacrifício, nós não poderíamos estar aqui aprendendo de ti, recebendo de ti, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Bem-vindos, live devocional de número 9 dos 40 dias de avivamento e glória. Confirme, por favor, se o áudio está chegando em boa qualidade a vocês. Por favor, desde já agradeço o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus é bom, Deus é muito, muito bom. Amados, um fogo nos foi aceso no meio desta cidade, a cidade Boa Vista, e nós estamos queimando, nós estamos incendiados pela glória de Deus. Nós estamos vivendo dias de avivamento, um grande despertar do Senhor aqui no norte da nossa nação, bem como está havendo no sul da nossa nação. No nome de Jesus, o Senhor está trazendo uma graça extraordinária e derramando dela sobre a nossa nação, sobre o Brasil, pois o Brasil, ele é o foco do último e grande, poderoso avivamento. O que é avivamento? É o sopro de Deus sobre as suas brasas. Amém? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5 que nós somos a luz do mundo. E nós devemos deixar... Obrigado, filha. Obrigado pelo feedback do áudio. Nós devemos deixar que a nossa luz brilhe diante de todos os homens, que eles vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Jesus lá em João capítulo 9, verso 6 disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus hoje, agora, em 2024, nos últimos dias do mês de agosto, não está no mundo, não está na terra. O ministério terreno de Jesus acabou há mais de 2000 anos atrás. Amém? O ministério terreno de Jesus, ele finalizou, ele concluiu, quando ele disse lá naquela cruz: está consumado, feito está, tetelestai, está consumado. Amém? Agora ele está exercendo seu ministério celestial, ministério eterno. A Bíblia diz que ele ascendeu aos céus, subiu aos céus, ele foi recebido com glória, com honra, amém? A ele foi entregue toda a autoridade, todo o poder dos céus e também de toda a terra. Amém ou não amém? Glória a Deus. E hoje ele está à direita de Deus Pai, como o sumo sacerdote, intercedendo pelos seus discípulos. Amém? Glória a Jesus. Então Jesus não está no mundo. Jesus não está na terra. Quem está são os seus discípulos. São seus discípulos que estão. São os filhos de Deus que estão. Amém? E estes filhos precisam entender que são luz, são luzeiros, são tochas vivas. Baixa só um pouquinho, meu amor, por favor. São tochas vivas que precisam deixar a luz de Cristo resplandecer através deles. Amém? Vocês são a luz do mundo. A Bíblia diz, o salmista escreveu, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, luz para os nossos caminhos. Então devemos deixar que a palavra de Deus ilumine os olhos do nosso entendimento e assim nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. E assim nós possamos, como ele foi luz neste mundo, nós possamos ser luz também, revelando não a nossa glória, mas a glória de Deus através de nós. Porque o apóstolo Paulo escreveu que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus.
Este fogo de avivamento, ele nos foi aceso. Sabe, as brasas estavam se apagando. Uma frieza estava tomando de conta aqui de Boa Vista, assim como de vários lugares do país, da nação brasileira, de outras nações também, principalmente da Europa, chegando agora na América, né, nos Estados Unidos e as regiões, onde uma frieza espiritual, uma apostasia espiritual está crescendo a cada dia. Igrejas estão fechando, e nos lugares, nos salões onde as igrejas estavam estabelecidas, agora são bares, são casas de shows, são centros de prostituição, de drogadição, museus, né? As igrejas mais históricas estão se tornando-se museus. Então aquelas nações que foram palcos de grandes avivamentos, histórias que nós ouvimos, um grande mover de Deus na terra, agora são palcos de palhaçada. Por quê? Porque o fogo se apagou. Através do engano do pecado, através do engano da religiosidade, através do engano dos desejos e vontades próprias e não a vontade de Deus. Certo? E o Brasil estava neste mesmo rumo, porque o Brasil gosta de copiar muito a América, não é? Então, através de várias teologias liberais, né, o Brasil estava caminhando para este rumo. Mas o Senhor está soprando sobre a terra. E Ele está soprando sobre a cidade de Boa Vista também, sobre as suas brasas. Você já viu uma churrasqueira? Quando a madeira, os gravetos já estão consumidos, ficam só aquelas brasinhas que, se você soprar, elas começam a acender de novo. Isso é avivamento. O sopro de Deus sobre as suas brasas. E estas brasas que estavam se apagando tornaram a acender. O fogo tornou a ficar vivo, vívido. O fogo de Deus. Exatamente este Deus que é fogo purificador, que é fogo consumidor, que ao visitar Moisés ali em Êxodo capítulo 3, falou com ele do meio do fogo. Este, quando desceu, né, sobre o cume do monte, mais à frente, desceu e o monte ficou pegando fogo. Aleluia. Este que faz dos seus anjos como vento e dos seus ministros como chamas de fogo, labaredas de fogo. Este que ao ungir os discípulos, os primeiros apóstolos, e ao inaugurar a igreja de Jesus na terra, desceu à terra através do Espírito Santo como fogo. Amém? Este Deus, este Senhor, Ele está acendendo de novo. Ele está fazendo de novo avivamento. Este fogo nos foi aceso e Satanás teme o fogo. Satanás teme o fogo porque o fogo é o único elemento que pode destruí-lo. A Bíblia diz que Satanás e os seus anjos serão lançados no fim de todas as coisas no lago de fogo. O fogo revela as obras do diabo. O fogo revela as obras do diabo. Jesus, quando ele iniciou seu ministério ali em Mateus capítulo 4, ele liberou a profecia, ele repetiu a profecia do profeta Isaías. Eu preciso ler esse texto. Vamos lá, Mateus capítulo 4, olha que interessante. É por isso que Satanás teme o fogo, é por isso que Satanás não quer que você se lance no fogo, não quer que você esteja aceso, incendiado pelo reino de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Ele não quer que o seu espírito esteja queimando, esteja ativado. Ele quer que você e eu, nós estejamos adormecidos, frios, que nós sejamos carnais e não espirituais. Por causa disso aqui, ó, Mateus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 12, Mateus 4:12. Lembrando que Jesus já havia sido batizado nas águas, né, por João Batista. O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, já havia vindo, pousado sobre ele. O céu já havia se aberto sobre ele. E uma voz, a voz do Pai, bradado, dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem tenho prazer. Ele já havia sido levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele já havia jejuado 40 dias e 40 noites sem ter comido nada. E o tentador
tendo se aproximado dele, já havia tentado ele todos os tipos de tentações, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, aleluia, já havia, e tudo isso ele já havia vencido, amém? Os anjos já haviam vindo servi-lo, e ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. E aqui começa o texto, ó. Mateus 4,12. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo, escutem com atenção, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Olha que a profecia se cumprindo através de Jesus. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, e começou a chamar os seus discípulos. Amém? Louvado seja Deus. E eu quero chamar a tua atenção aqui para o verso 23. Saltemos para o verso 23. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão. É por isso que Satanás teme o fogo. Teme a luz. Por quê? Porque ele é um covarde. Escute com atenção. Satanás é um covarde. Ele age no ocultismo. Ele age nas trevas, na escuridão. Porque Jesus foi para Galileia, Cafarnaum, porque ali havia grande escuridão. Ali era tomado ali pelas trevas, pelos espíritos de trevas. Ali, aquela região, aquele território estava tomado por Satanás. E a luz resplandeceu, e sobre aqueles que estavam assentados, na morte, sombra da morte, uma grande luz resplandeceu. Quem era essa luz? Jesus. E o que ele estava fazendo? Pregando o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ali ele estava manifestando o reino dos céus através do ensino e das operações. Todas as espécies de doenças eram curadas. Todas as espécies de enfermidades eram curadas. Os demônios eram expulsos e saíam aos berros. O que estava ocorrendo ali? A luz estava sendo manifesta. Por isso que Satanás teme a luz. Satanás teme o fogo. Fogo emite luz. Fogo emite luz. E as trevas não podem resistir à luz. Nós estamos entendendo? Nós estamos compreendendo o que o Senhor está falando? Então Satanás vai trabalhar, e ele tem trabalhado, para que você viva nas trevas, continue nas trevas, continue atado, continue atada, que a sua família continue amarrada, que vocês tenham medo de vir à luz, de trazer tudo à luz, porque a luz denuncia as obras do diabo. Você vai lembrar lá em Atos 28, quando o apóstolo Paulo foi alimentar o fogo, ele pegou alguns gravetos. Quando ele foi lançar os gravetos no fogo, na fogueira que os habitantes da ilha de Malta haviam acendido para o apóstolo, junto com todos que estavam com ele, uma víbora foi denunciada. Ela estava ali oculta, se passando por gravetos. Mas quando se aproximou do fogo, quando se aproximou da luz, quando se aproximou do calor, ela tentou fugir. E nisso que ela tentou fugir, ela tentou matar o apóstolo Paulo, prendendo-se à mão dele. Uma víbora é um animal, muito venenoso, é uma serpente venenosa. E nisso, os habitantes ficaram espantados, esperando que ele inchasse e caísse morto. Mas tendo esperado algum tempo, vendo que nada de anormal acontecia,
consideraram o apóstolo um deus. Olha só, a serpente fugindo do fogo. Quem é a serpente antiga? Não é Satanás? Queridos, um fogo nos foi aceso. E Satanás quer te manter na escuridão, mas não deixe que ele faça isso. Venha para a luz. Deixe-se ser tocado pelo fogo de Deus, tocada pelo fogo de Deus. Cada área da tua vida, da tua família seja iluminada. Traga a luz. Desperta. Você que dorme, deixa Cristo te iluminar no nome de Jesus, o Rei da Glória. E você vai ver as serpentes sendo denunciadas. E ainda que elas tentem lhes ferir, ainda que tentem lhe maltratar, ainda que tentem lhe matar, não conseguirão. Mas pelo fogo. Sabe como o apóstolo se livrou dessa serpente? Sacudindo a mão no fogo. O fogo destrói as serpentes. Então não se preocupe com as serpentes que serão reveladas. Tem gente que não gosta de buscar ao Senhor, que não gosta de realmente se entregar verdadeiramente, quer ficar ali nas margens, né? Que não se lançam logo de fato de cabeça, não tomam uma decisão firme, se posicionam firmemente no relacionamento com Deus, porque quando elas tentam fazer isso, Satanás se levanta. Se levanta na vida do marido, se levanta na vida dos filhos, se levanta lá na vida do patrão, se levanta lá no meio das amizades, se levanta na vizinhança, né? São as serpentes que começam a ser denunciadas. Não estou falando das pessoas, estou falando dos demônios que usam as pessoas. Os demônios que acessam as pessoas e usam elas para tentar nos fazer retroceder. E muitos, por causa disso, retrocedem. Mas não se preocupe com as serpentes. Não se preocupe com os demônios. Não se preocupe com as ações do diabo. Se preocupe em manter o fogo aceso. O fogo, se lance de cabeça. Aproveite esses 40 dias para ser avivado, para ser avivada, para viver o melhor de Deus que já chegou. Queridos, pela manhã cedo, a devocional, agora meio-dia, a devocional, à noite temos encontros, nós estamos nos encontrando durante 40 dias. Hoje é o 9º dia, no nome de Jesus, mas já se passaram 8 e ainda dá tempo de você participar também. Somente se lance no fogo, não seja besta não, amém? Quantos anos você tem sofrido, atado e atada? 7? 12, 15, 20, 25 anos. Ei, não é tarde não. 2 anos, 1 ano, 1 mês. Não é tarde nem cedo. Amém? O Senhor está iluminando os olhos do teu entendimento. Eu sinto isso dentro do meu espírito. E assim é na tua vida, na tua família. No nome de Jesus. Vamos juntos virar essa cidade de cabeça para baixo. Se você não mora em Boa Vista, mora em outras cidades e regiões, enfim, Deus quer te usar exatamente aí para fazer a vontade dele, revelar a glória dele. Mas seja você incendiado, seja você incendiada em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Eu posso liberar tudo que o Pai está me falando aqui? Ontem, mestre pastor Alisson nos impactou com uma palavra poderosa da parte do Senhor que eu fiquei maravilhado, aleluiado. Falando sobre honra. Queridos, a honra a Deus, ela é tremenda, é extraordinária. A chave para acessarmos a bênção e as bênçãos de Deus é a honra. O princípio é a honra. Quer receber bênção e bênção sobre a sua vida? Entenda o princípio da honra. Amém? Honra ao Senhor e honra as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, claramente está escrito, está estabelecido a maneira que nós honramos a Deus. É através de todos os nossos bens e com a primeira parte dos nossos ganhos. E ali o versículo 10 fala que aqueles que honram ao Senhor recebem abundância sobre os seus celeiros, sobre os seus lagares. Amém? Sobre os seus celeiros e sobre os seus lagares. Naquela época, eram fontes da economia, né? Era o meio pelo qual a economia ela corria, a moeda de troca, certo? Hoje é diferente, hoje é o real, na nossa nação é real, em outras nações são dólares, né? Euros, enfim, e outras moedas, peso, libra, enfim. Então, quer ter abundância nas tuas finanças? Honre ao Senhor através das tuas finanças. Ok? Mas não para por aí a honra. Toda honra tem uma promessa. Se nós honramos ao Senhor com as nossas finanças, a promessa é que nós teremos abundância nas finanças.
Mas e as outras áreas da vida? Porque nós não temos só uma área em nossas vidas. A nossa vida é composta pelo físico, emocional, financeiro, como já foi mencionado, e o espiritual. Você quer ter abundância espiritual na sua vida? Então aprenda a honrar a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Aprenda a honrar a tua paternidade espiritual. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na categoria de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um discípulo na categoria de discípulo, receberá um galardão de discípulo. Aquele que recebe um justo na categoria de justo, receberá galardão de um justo. Se ao menos um copo de água for dado a estes, a recompensa não deixará de ser recebida. O que está falando esse texto? O próprio Jesus ensinando, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Está ensinando a honrar aqueles que foram enviados por ele para serem o quê? Um canal de bênçãos. Então, quer ter abundância na tua área espiritual? Aprenda a honrar as autoridades espirituais, paternidade, maternidade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Amém ou não amém? Quer ter abundância na área emocional? No casamento? A Bíblia diz claramente lá em Efésios capítulo 5, lá no finalzinho, tá? Que as mulheres devem se sujeitar aos maridos como ao Senhor. Então as mulheres devem aprender a honrar o marido, porque o marido é representação do Senhor. Marido alinhado, é claro. E se ele não estiver alinhado, a mulher precisa ser sábia para edificar a casa. Porque a mulher tola com as próprias mãos, destrói. Mas a mulher sábia edifica. A mulher sábia, ela conduz o seu marido a Cristo, se ele ainda não é cristão. Amém? Agora, se o homem está alinhado a Cristo, a mulher deve honrá-lo. Deve honrá-lo como ao Senhor. Assim há abundância, há promessas para o casamento, para a área emocional. Mas o texto não para aí. Fala também que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então os maridos devem honrar as esposas como Cristo honra a igreja. Porque a honra, amados, não é somente para cima, a honra também é para baixo. Eu não devo honrar somente quem está sobre a minha vida. Eu tenho que honrar também quem está debaixo da minha autoridade. Amém? Então os maridos devem honrar ao Senhor na vida das suas esposas, amando elas, dando a vida por elas como Cristo deu a vida dele pela igreja. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então o homem que é homem de verdade, ele morre. Não estou falando fisicamente. Ele morre para os seus desejos e ímpetos. Ele vive para amar a sua esposa, amar a sua família. E a esposa vem antes dos filhos. Da mesma forma, o marido vem antes dos filhos. Ó, esposas. Amém? Assim a abundância, a alegria, a graça, o prazer e a bênçãos, tá? Eu vou falar tudo, Jesus. Há bênçãos no casamento. Você sabia que tem muitas famílias que não prosperam porque o marido cabeça, né, autoridade do lar, é um ogro com as suas esposas, com a sua esposa, com seus filhos? A Bíblia diz claramente, foi o apóstolo Pedro que disse, olha, maridos, tratem as vossas mulheres como um vaso mais frágil. Ou seja, cuide bem delas. Porque se vocês tratam mal elas, as suas orações ficam retidas, elas não são ouvidas. Então tem muito homem que quer prosperar, né, desprezando a sua esposa, maltratando sua esposa, às vezes agredindo com palavras, às vezes agredindo fisicamente. Estes não prosperam. Experimente fazer diferente. Homem, adorne a sua esposa, ame ela, trate bem, presenteie. E mais do que presentear, seja um presente de Deus na vida dela para você ver. E vá fechar negócio com alguém. Vai fluir, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Agora, continue tratando ruim, continue tratando mal para você ver. Vai fechar negócio, vai levar pino, vai perder. Por quê? Porque as orações estão retidas, as bênçãos ficam retidas. Olha o benefício da honra, queridos. Pais, Efésios capítulo 6. Pais, não levante a ira nos seus filhos, mas cria-os na disciplina do Senhor. Corrija-os no caminho do Senhor.
Os pais não podem ser violentos com os filhos, não podem espancar os filhos, mas tem que corrigir com a disciplina do Senhor, com a vara da disciplina, se necessário for, mas sem ira. Não é para espancar, é para corrigir, é para ensinar. Isso é honra. Honra quem é o Senhor. Amém? Quer ter filhos abençoados? Tem que honrar os filhos. Tem que honrar o Senhor na vida dos filhos. Amém? Filhos, obedeçam aos vossos pais. Honre pai e mãe. Olha, honre pai e mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa. Olha só. Tem muitos filhos aí que estão sendo recolhidos cedo dessa terra. Por quê? Porque desonram os pais. Porque desonram a mãe e o pai e a mãe. E quando estes desonram o pai e a mãe, estão desonrando ao Senhor. Você acha que o Senhor se agrada? Não, vem pra cá, vou te recolher, vou te arrancar dessa terra. É assim que ocorre. Servos, sirvam aos seus senhores em tudo. Amém? Tratem bem, trabalhem corretamente como quem está servindo ao Senhor e não a homens. Não faça o que é certo somente quando eles estão olhando. Quem está entendendo? Queridos, a Bíblia é um livro de honra. Se trata de um filho que honrou seu pai, entregando a si mesmo para resgatar outros filhos. Quem está entendendo? Para trazer os filhos de volta para casa, para a mesa, para a comunhão com o Pai. Nós estamos entendendo? Senhores, honrem os seus servos. Não espanque eles, não sejam injustos contra eles. Não esqueçam que vocês têm um Senhor acima de vocês nos céus, a quem vocês prestarão contas. Não é o que está escrito em Efésios capítulo 6? Dê uma olhada. A honra tem que ser para cima e para baixo. Amém? Maiara, minha querida, parabéns pelo seu aniversário. Hoje é seu dia, né? Que Deus te abençoe grande e abundantemente. Te conceda muitos anos de vida. Mandei uma mensagem para você lá no Facebook. Amém? Eu quero declarar o que eu declarei lá por escrito. Que a partir de hoje, os teus dias sejam ainda mais doces e felizes, ó amada serva do Senhor. Um forte abraço a você e a toda a sua casa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Glória a Jesus. A honra é para cima e para baixo. Então, amados, este princípio é poderoso. E aqueles que têm entendido e têm exercido, só têm a usufruir, amados. Quer ter a tua vida física, emocional, financeira e espiritual destravada? Aprenda os princípios da honra. A honrar a Deus através das finanças. A honrar os pais. Amém? Dar a eles o devido valor, respeitá-los. Amém? A honrar a paternidade espiritual. Dar a eles o devido valor, respeitá-los. Segundo a vontade de Deus, se estes estão alinhados, amém? A perfeita vontade do Senhor. Porque a partir do momento que uma autoridade, ela impõe, ou ela pede que seja feito algo que vai contra a vontade de Deus, convém obedecer a Deus e honrar a Deus, que é a autoridade das autoridades, do que aquela autoridade. Sempre, o princípio da honra é sempre dar honra a quem está acima. Né? Por um exemplo, sou um apóstolo no reino de Deus, ok? E debaixo da minha autoridade há muitos pastores, mestres, profetas, evangelistas, ok? Príncipes também, né? Quem tem unção de governo. E aí, que Deus livre, é só um exemplo, mas que Deus nos livre, te livre e livre teu ministério também, em nome de Jesus, que isso é terrível. Um pastor, um dos pastores que estão debaixo da minha autoridade, pedem ou começam a ensinar algo que está errado, né? Que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, que os jovens podem fazer o test drive. Você está me entendendo? Precisa ser tão claro, né? Podem fazer test drive antes de consumar aliança, de casar. Convém obedecer a estes pastores ou obedecer ao apóstolo que está como autoridade sobre eles, que ensina que não, né? Que na Bíblia não tem essa questão de namoro, que namoro é para o casamento, que namorar é para o casamento, que o cristão, ele não namora para casar, mas casa para namorar.
Então convém obedecer a este casal de pastores ou ao apóstolo que ensina o que está sendo bíblico e segundo a vontade de Deus? Então, mas tem que honrar. Não, tem que honrar a autoridade que está alinhada à vontade de Deus. Você está entendendo? Então, sempre tem que partir desse princípio. Por exemplo, a autoridade da nossa nação impõe uma lei, uma regra, né, que se deve fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Eu devo honrá-lo? Eu devo atribuir a ele honra? Claro que não. Naquilo que ele está contra a vontade de Deus, não. Tem que ser a Deus. Sempre a autoridade maior. Se a autoridade de baixo falhar, sempre devemos recorrer à autoridade maior. Estamos entendendo? Não é, não, a Bíblia manda honrar. Aí começa a fazer o que é errado, como, né, usando desculpa a isso. Não, não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis. Amém? Glória a Deus. Amém, meu amado. Um abraço a vós também. Muito obrigado. Vou transmitir depois seu abraço para nossa apóstola linda, maravilhosa Consuela. Amém? Louvado seja Deus. E quais são, para a gente finalizar, começar a caminhar para o final, quais são os malefícios da desonra? Né? Porque uma coisa é a honra, outra coisa é a desonra. Como já foi mencionado, eu vou te mostrar biblicamente que a consequência da desonra é desonrar a Deus. Só preciso voltar um pouquinho e pontuar isso, é muito importante. Amados, tem muita gente que usa, né? Queridos, voltamos. A internet deu uma oscilada, certo? Mas graças a Deus voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Voltou aí para vocês? Me confirmem, por favor. Agradeço em nome de Jesus. Glória, voltou. Obrigado. Então, há pessoas que usam como desculpa, eu só presto satisfação a Deus, né? Só tenho que prestar contas a Deus. O controle da minha vida está nas mãos de Deus. E certa parte isto está correto. Está correto. Mas é algo muito perigoso, queridos. Porque Deus está nos céus. Ok? Como é que você vai prestar conta a Deus nos céus? Você precisa entender como Deus governa a terra. E Deus governa a terra através de homens e mulheres que Ele levanta para governar. Ele vai elevando pessoas e colocando em posições de governo. Governo natural e governo espiritual. A Bíblia diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Ela é levantada por Deus. Deus é um Deus de governo. Amém? Então, há autoridades políticas, há autoridades governamentais, há autoridades civis, há autoridades familiares, há autoridades espirituais. Então, são várias vertentes de autoridades. Quando nós prestamos conta àquelas autoridades, de todas essas vertentes, né, onde nós estamos inseridos, nós estamos prestando contas a Deus. Quando nós deixamos de prestar contas a estas autoridades, estamos deixando de prestar contas a Deus. Nós estamos entendendo? Quando nós nos submetemos a estas autoridades, nós nos submetemos a Deus. Quando nós deixamos de fazer isso, estamos deixando de nos submeter a Deus. É por isso, queridos, que tudo tem que partir do espiritual para o natural. Então, a prioridade das nossas vidas, da sua, da minha, tem que ser encontrar nossa autoridade espiritual. Jesus encontrou sua autoridade espiritual. Quem era a autoridade espiritual de Jesus? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Amém? João Batista, aquele que estava no deserto da Judéia, batizando as pessoas, pregando o evangelho do reino. Amém? Jesus foi se submeter à autoridade de João Batista quando ele foi ao Jordão para ser batizado. Jesus não precisava se arrepender de pecados. E o batismo que João ministrava era o batismo de arrependimento. Jesus foi se submeter à autoridade de João. Tanto que quando questionaram Jesus com que autoridade ele pregava e operava todos aqueles milagres, Jesus respondeu aquela pergunta fazendo uma outra pergunta. Ele disse, olha, se vocês me responderem o que eu vou perguntar, eu respondo para vocês. O batismo de João era do céu ou era da terra? E aí os religiosos eram tão religiosos que eles disseram, não sabemos. E Jesus disse, eu tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu faço o que faço. O que Jesus estava respondendo a eles? João é minha autoridade. João Batista é minha autoridade espiritual, meu pai espiritual.
aquele que carregava a unção de Elias. Quando Jesus entrou debaixo da autoridade dele, recebeu a mesma unção que estava sobre a vida de João. Por isso que Jesus pôde começar o seu ministério, porque a unção nos habilita a cumprirmos a missão que Deus nos confiou, o propósito que Deus nos confiou. Amém? Glória a Jesus. Então, nenhum de nós, eu tenho certeza, que é melhor do que Jesus. Jesus se submeteu à autoridade. Então, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para não nos submetermos? Jesus também se submeteu às autoridades civis. Quando questionaram a ele, nós devemos pagar imposto? Sim ou não? Jesus falou, me dê uma moeda. Pegou a moeda. De quem essa infinge? Infinge ou esfinge? Infinge. Aí todo mundo gritou, de César. E essa inscrição? De César. E ele pegou e disse, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Vocês estão entendendo? Jesus, ele não foi um rebelde, não foi um anarquista. O que é um anarquista? É alguém que não se submete à autoridade, alguém que não tolera a autoridade, alguém que não acredita em autoridade. Em pessoas que são levantadas por autoridade, não se submetem. Anarquistas são realmente satanistas. Entendeu? São pessoas que não se submetem a regras, a leis, a princípios. Você pode pesquisar, é exatamente isso. Então, quando nós nos submetemos às autoridades que Deus instituiu, nós estamos nos submetendo a Deus. Quando nós fazemos o contrário disso, nós estamos nos rebelando contra Deus. Quando nós honramos essas autoridades, porque não basta apenas se submeter, tem que honrar. Não adianta me submeter a uma autoridade e tratá-la mal, desprezar o que ensina, desprezar o que pede. Isso é desonra e há perigo para desonra. Vamos olhar algumas coisas? Vamos lá. Eu vou mencionar aqui algumas coisas, bíblicas, como sempre, e eu vou depois te trazer para o texto para a gente finalizar. Pode ser assim? Só beber uma aguinha aqui rapidamente, glória a Jesus. Ouçam com atenção. Trazendo o entendimento bíblico, claro, o exemplo bíblico, claro, de tudo aquilo que já foi dito até aqui. Deus não faz nada na terra sem uma autoridade. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito, certamente, o Senhor não fará coisa alguma, onde na terra, sem antes ter comunicado aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Então Deus levanta pessoas para realizar a sua vontade aqui na terra como nos céus. Ele não levanta somente pessoas cristãs, somente pessoas que estão alinhadas. Ele também levanta pessoas desalinhadas. Um exemplo disso, o rei Nabucodonosor. Um exemplo disso, outros reis que ele levantou. Para quê? Para trazer juízo, para trazer correção para o povo. Na nossa nação nós estamos vendo algo assim semelhante. Sim ou não? Você está compreendendo? Alguém que não teme ao Senhor foi levantado para o quê? Para trazer juízo. Para que através desse juízo o povo clame, o povo se alinhe à vontade de Deus. Amém? E assim possam realmente estar se submetendo a uma autoridade segundo a vontade de Deus, que Deus vai levantar no tempo devido. Mas primeiro o arrependimento precisa ser gerado. Um exemplo claro disso foi Moisés. Moisés estava lá cuidando da vida dele, pastoreando, isso você vai ver em Êxodo capítulo 3, pastoreando as ovelhas do seu sogro, Reuel ou Jetro, ok? Quando, do meio do fogo, olha que interessante, Deus chamou ele e ele foi lá, atraído pelo fogo ele foi. Amém? Olha, seja atraído pelo fogo, hein? O Senhor está te chamando no nome de Jesus. Um fogo nos foi aceso no meio de Boa Vista. E ele foi, e Deus falou com ele que o clamor do povo havia subido até os céus e Deus havia descido para libertá-lo. Olha que interessante. O povo estava clamando ali no Egito. Por quê? Porque estavam escravizados por Faraó. Haviam sido escravizados, estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo abusados, saqueados, eles trabalhavam e não recebiam salário, inclusive as suas crianças estavam sendo mortas. Olha que interessante. Você está compreendendo? Então o povo começou a clamar, pedindo a Deus socorro. Então Deus, para
libertar o povo, teve que levantar um homem. Qual o nome deste homem? Moisés. Teve que levantar um profeta. Qual o nome deste profeta? Moisés. Por que não levantou um faraó diferente? Por que levantou um profeta? Você está entendendo? Para que o princípio se cumpra. Primeiro ocorre no espiritual, depois no natural. Então Deus vai fazer através dos seus servos, dos seus profetas. E aí ele disse, olha, então agora vem que eu vou te enviar e você vai libertar o meu povo. Aí Moisés quis dar desculpa, dizendo que era arrastado de língua, né? Que era devagar com as palavras, não conseguia transmitir algo de forma compreensível. Ele não era gago, gente, ele era só pesado de fala, né? Ele era lento para transmitir as coisas, certo? Precisamos entender isso. E ali Moisés pegou e falou, olha, como é que o povo vai acreditar que o Senhor me enviou? Né? E ele pegou, o Senhor habilitou ele para operar sinais, milagres, né, da parte do Senhor. E ali ele foi enviado para libertar o povo. E Moisés, juntamente com seu irmão Arão, né, foram diante de Faraó várias vezes. Faraó resistindo, mas vieram as pragas, né? Deus operou através de Moisés, as pragas vieram, os ídolos foram caindo um por um, e a última foi o povo, né, os primogênitos sendo ceifados por meio de um espírito, né, um anjo da parte do Senhor, um anjo de morte, ceifou os primogênitos, e ali eles saíram em liberdade. Então Moisés guiou milhares de pessoas para fora do Egito e começou a conduzi-los pelo deserto. Então todo aquele povo, milhares de pessoas estavam debaixo da autoridade do profeta Moisés. Tanto que foi através de Moisés que o Senhor deu a lei, né, a Torá, sim ou não? Os 10 mandamentos e todas as demais leis, leis cerimoniais, leis sanitárias, leis civis. Foi através de Moisés, foi através do seu profeta, de uma autoridade levantada por ele naquela terra para libertar o seu povo e guiá-los até as promessas dele. Assim ainda é hoje, queridos. Deus não mudou, Deus não se converteu no Novo Testamento e mudou de opinião, não. Ele é o mesmo e ontem e hoje eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser por toda a eternidade. Ele é, simplesmente é. Aleluia! Então os princípios continuam os mesmos. Ele levanta os seus servos, os seus filhos. E ele tem levantado uma nação de reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Eu tenho convicção que você que tem entregue a sua vida a Jesus faz parte desta nação de reis e sacerdotes. Você que ainda não se rendeu ao Senhor, você tem toda a liberdade. Os céus estão abertos sobre a sua vida. E você pode se render a Ele, crendo no seu coração, confessando com seus lábios e passando a viver a vontade dEle, do jeito dEle, não do jeito que você pensa, não do jeito que você quer, não do jeito que você acha. Amém? Segundo a convicção dEle, a opinião dEle, o desejo dEle, a glória dEle, e não a sua. Amém ou não amém? Uma nação de reis e sacerdotes. Ok? Então, muita atenção, onde eu quero chegar. Enquanto o povo andava debaixo da autoridade de Moisés, o povo estava protegido pela unção que Moisés carregava. A Bíblia diz claramente que uma nuvem os acompanhava. Onde a nuvem parava, Moisés parava e toda aquela multidão também parava e acampava. Quando a nuvem se levantava e começava a caminhar, assim Moisés fazia, e todo o povo também após ele. Amém ou não amém? Então todo o povo estava debaixo da autoridade de Moisés. E estar debaixo de autoridade te dá proteção. Estar debaixo de autoridade te traz autoridade. Só tem autoridade quem se submete a uma. Quer ter autoridade espiritual? Se submeta a uma autoridade real espiritual. Quer ter uma autoridade civil? Se submeta a uma autoridade real civil. Quer ter autoridade política? Se submeta a uma autoridade real política. Quer ter autoridade em qualquer área? Se submeta. Se submeta. Amém? No nome do Senhor. Quer ter autoridade econômica? Se submeta. Simples assim. Honre. Comece a honrar, a caminhar no princípio da honra. Então, enquanto o povo honrava Moisés, nossa, o povo, olha só, o povo não adoecia, escute isso, o povo não adoecia, as roupas, os sapatos não se desgastavam, as vestes cresciam de acordo com eles e como eles iam crescendo,
Nenhuma praga alcançava eles. Os inimigos não conseguiam prevalecer contra eles. Não é assim? Você conhece a história? Não é assim? Certo? Mas escutem. Quando o povo se rebelava, quando o povo começava a murmurar acerca de Moisés, quando o povo começava a resmungar de Moisés, a murmurar de Moisés, a fofocar de Moisés, a blasfemar contra Moisés, a tramar a morte de Moisés por apedrejamento, sim, exatamente, a tramar uma rebelião para destituir Moisés da autoridade e levantar outro que levassem eles de volta para o Egito, sabe o que Deus fazia? Deus enviava fogo. E o mesmo fogo que guiava eles, destruía eles. Deus enviava pragas. Deus enviava enfermidades. Das serpentes. Que quem picava morria. Que Moisés, ao clamar a Deus, o Senhor deu uma instrução para ele construir uma serpente de bronze. Todos aqueles que olhavam para ela eram curados. Não morriam. Você está entendendo? Olha o perigo da desonra. Olha o perigo da rebelião. Olha o perigo. Porque, mas você pode estar pensando, apóstolo, mas o povo estava se rebelando, o povo estava desonrando, era Moisés. Exatamente, mas quem levantou Moisés? Quem levantou, quem estabeleceu Moisés por autoridade? Quem foi? Não foi Deus? Quando o povo se rebelava contra Moisés, quando o povo desonrava Moisés, quando o povo fazia tudo o que fez contra Moisés, eles estavam fazendo contra Deus. Por quê? Porque Moisés estava debaixo da autoridade de Deus. Aleluia. Olha o perigo. Olha o perigo. Gente, tem muita gente morrendo porque tem se rebelado contra a autoridade de Deus na vida dos homens e mulheres que ele levantou. Tem muita gente vivendo vidas miseráveis, na miséria. Por quê? Porque tem desonrado as autoridades que Deus estabeleceu sobre a vida deles. E não adianta orar, não adianta clamar, queridos. Não adianta. Temos que entender o princípio da honra. Ei, tem muitos filhos sendo levados antes dos seus pais. Por quê? Porque desonram os pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa e próspera sobre a terra. E aqueles que desonram têm o quê? Uma vida curta e miserável. Tem alguém compreendendo? Honre as autoridades, para que vocês não sejam punidos, porque não é à toa que eles carregam a espada, o poder para corrigir. Obedeçam por honra, não por medo. Vocês estão entendendo? Está falando, esse texto está falando de Romanos, se não me engano, 13, está falando de autoridades civis. Estamos compreendendo? Meu Deus. A honra te protege, meu amado. Enquanto Adão honrou a Deus, não comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão usufruiu da presença de Deus, usufruiu do favor de Deus, usufruiu da graça de Deus, usufruiu do poder de Deus. Ei, meu Deus, Adão era Jesus, era como Jesus. Dava ordem aos ventos, dava ordem às águas, andava, corria sobre as águas. Você está entendendo? Um super homem. E a sua mulher, uma super mulher. Espirituais, vivendo no natural, naturalmente o sobrenatural. Não morriam, não adoeciam. Até para gerar menino, era pouca dor. Acho que era dor como se fosse dor enxaqueca, né? Enxaqueca é chata. É suportável? É muito forte, não? Isso é insuportável. É insuportável. Deixa eu ver. Acho que dor de cutícula. A cutícula tá incomodando aqui. Tá grávida. Gerou uma menina. Pronto. Não tinha esse sofrimento inteiro que hoje tem. Adão. Culpa do Adão, viu? Desonrou não é culpa da mulher, não. Do Adão. Tava do lado dela que não falou nada. Desonrou a Deus. Você tá entendendo? Eu vou te revelar agora, pra gente terminar, o maior perigo da desonra. Já foi mencionado, mas talvez você não pegou. E eu vou pra Bíblia. Tudo bem? Te dar o texto pra você refletir.
O maior perigo da desonra é a morte. Deus mata. Deus mata os rebeldes. É isso mesmo. Deus mata. Deus mata os rebeldes. Deus mata aqueles que desonram. Deus mata. O que Deus fazia com o povo? Quando o povo desonrava a autoridade que ele havia estabelecido, matava todo mundo. Matava todos os... Você lembra de Corá? Um primo de Moisés? Que falou, Deus não fala só por meio de Moisés, fala por meio de nós também. Nós também somos sacerdotes. Mas quem era a autoridade? Moisés. E Datã e Abirão, da mesma forma, que se reuniram com Corá. Oi? Moisés chegou e falou, amanhã cedo, cada um traga os seus incensários. E a gente vai ver com quem Deus é. Se é com vocês ou é comigo. Quando foi no outro dia, cada um com seu incensário. Fogo veio da parte de Deus. Tocou todos eles. Sabe quem foi destruído? Não foi Moisés. Moisés entrava no meio do fogo e não se queimava, queridos. Moisés entrava no meio do fogo e ficava lá 40 dias e 40 noites. Quando saía de lá, a sua face estava resplandecendo. A glória de Deus, o fogo de Deus. Mas Corá, Datã, Abirão, viraram cinzas. Estamos entendendo? Deus mata pessoas que desonram. Matam rebeldes. Ele mata rebeldes. E, preste atenção, não é somente quem está debaixo de uma autoridade, não, né? Até a autoridade que se rebela contra a autoridade de Deus, que começa a caminhar segundo o que acha e não segundo o que é, Deus mata. O que, apóstolo? Sim, Deus mata. Eu posso te mostrar? Apóstolo, mas é no Antigo Testamento. Será? Posso te mostrar no Antigo e no Novo? Porque o Novo é a revelação do Antigo. Como eu disse, a Bíblia é toda ela. O que deixou de haver foram as leis cerimoniais, que o Senhor cumpriu todas. Mas as leis morais continuam. Amém ou não amém? As leis civis, lá na nação de Israel, eles continuam seguindo. E muita coisa que nós vivemos foi fundamentada a partir dessas leis civis, bíblicas. Estamos compreendendo? Muita coisa da nossa Constituição está aqui, fundamentada na palavra de Deus. Foi a partir da palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Ela toda, não é parte, o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, eu não vivo pelo Antigo, eu vivo pelo Novo. Tem que se converter quem pensa assim. Está meio assim, desviado do caminho. Porque a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Eu vou te mostrar aqui, Anote aí, por favor, Números, capítulo 20, versículo 23. Aqui. A bateria está acabando. Escrita está. E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte Hor, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Olha o que está escrito aí. Deus matou Arão. Arão não entrou na promessa de Deus. Por quê? Porque este se rebelou com o povo lá em Meribá, nas águas de Meribá. Você está entendendo? Em outro lugar, Deus chama Moisés. Ele falou: Moisés, sobe um monte aí, porque eu vou te matar. Foi ou não foi assim? Por quê? Porque você me desobedeceu. Eu disse para você que era para falar a rocha, ela ia dar água. E assim eu seria glorificado no meio do povo. Mas você bateu na rocha. Por isso, olha a terra. Essa é a terra que era para você entrar, mas você não vai entrar. Já viu? Já viu. Ok. Agora, Josué vai ser levantado uma autoridade no teu lugar e você vai ser recolhido. Vou te matar. Quem está entendendo? Você está compreendendo? É fraco ou é forte? E no Novo Testamento, apóstolo?
No Novo Testamento, glória a Jesus, o Rei da Glória. Você se lembra? Talvez pode ser polêmico, né? O que eu vou falar agora, Jesus? Eu falo, não falo. Você se lembra do apóstolo Judas? É, o apóstolo Judas, exatamente. Pois é. Ele que viu tudo, ele que andou debaixo da autoridade de Jesus, mas se rebelou contra Jesus. E o que aconteceu? Foi recolhido. Satanás pegou Judas. Satanás matou Judas. Ele foi se enforcar, ele foi se precipitar. Por que Judas não esperou a ressurreição? Será que o pecado de Judas foi pior do que o pecado do apóstolo Pedro? Que negou a Jesus 3 vezes? Ainda amaldiçoou, espraguejou. Mas Pedro, por mais que tenha saído do seu ofício e ido pescar, Jesus foi até ele, não foi? Na praia, com peixe, a fogueira, o fogo. E disse: Pedro, tu me amas? Várias vezes. Então apacenta as minhas ovelhas. Um outro também, que morreu antes do seu tempo. Exatamente. Isso vai gerar um pouco de polêmica. Mas tudo bem, é bíblico, está aqui, está escrito. O apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Sim, exatamente. Paulo, ele tinha uma fixação com os judeus. Ele queria ganhar os da nação, mas ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser o apóstolo para os gentios. Quem era o apóstolo para os judeus era Pedro. Mas ele tinha uma fixação com os judeus. Ele queria ganhar os judeus, como ele estava ganhando os gentios. Então o que aconteceu? Quando ele voltou para Jerusalém, coisa que não era para ele fazer, tanto que Deus havia enviado o profeta Ágabo para anunciá-lo, tanto que os discípulos, né, os profetas, os discípulos que carregavam o ministério profético, falavam para ele: não vá. Deus anunciando, Deus falava para ele por meio de todas as cidades que ele passava, que em Jerusalém cadeias estavam esperando por ele. Mas o que ele fez? Voltou para Jerusalém. Por que ele não seguiu no ministério pregando aos gentios? Aí o que aconteceu? Teve que ser recolhido antes do tempo. Você está entendendo? O apóstolo Paulo, a quem nós admiramos e amamos e nos inspiramos tanto. Mas nisso eu não me inspiro, não. Se Deus me mandar fazer isso, eu vou permanecer nisso até o final. A não ser que ele fale: ó, agora não deixe de fazer isso, faça aquilo. Aí eu vou. Se rebelou. Ele desonrou a Deus. O que, apóstolo? Desonrou o Senhor. Não era. Mas Deus é tão misericordioso e o apóstolo Paulo é tão sensível ao Senhor, que quando os judeus prendem ele, quando ele está ali preso, né, ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, né? Ele apela para César. Por quê? Porque além de ser judeu, ele também era um cidadão romano. Então ele apela para César. Então ele consegue, né, ir até os gentios, voltando ali nos últimos minutos ali para o seu propósito. Mas não era dessa forma que estava determinado pelo Senhor. Não era para o apóstolo Paulo ter se apresentado diante de César, diante do rei Berenice, diante dos amigos ali das alta corte romana, certo? Não era para ele estar preso como um preso. Era para ele estar de uma outra forma, em liberdade. Mas Deus é tão misericordioso, quando ele voltou atrás, né, ainda concedeu que ele permanecesse um tempo muito bom preso. Você pode ler nos últimos capítulos de Atos, 26, 27, 28. Ok? Que ele continua ali, numa casa, né, sendo vigiado, ok? Por um soldado romano. E ele, enquanto estava esperando a sentença, ele poderia escrever cartas, os discípulos poderiam ir até ele visitá-lo, né? Próprias autoridades poderiam ir até ele ouvir o que ele tinha a dizer. Amém? Então é isso, queridos. Perigo da desonra. Então, mostrei na antiga aliança, mostrei na nova aliança. Então, se você e eu não honrarmos ao Senhor, não nos submetermos à autoridade,
vai chegar um tempo que o Senhor vai cansar de nós. E Ele vai dizer, vem pra cá. Vem pra cá que eu prefiro te tirar de campo do que te perder para o maligno. Amém ou não amém? Preciso ir, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Jesus, pela vida de todos que estiveram conosco até agora. No nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde grande e abundantemente. E até daqui a pouquinho às 19h30 na Embaixada do Reino. Fui.